Olá, hoje vamos acompanhar o Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 9, do versículo 14 ao 17. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: Por acaso, os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Jerônimo escreveu: pergunta arrogante e vaidade digna de repreensão sobre o jejum. Em nenhuma circunstância os discípulos de João podiam desculpar-se do pecado, pois assim se juntavam aos fariseus condenados por João e que caluniavam aquele que lhes era anunciado pela voz do seu mestre. São João Crisóstomo escreveu: o que dizem é o seguinte: assim seja. Você, como médico, faz assim, mas por que seus discípulos, desaprovando o jejum, procuram tais mesas? Eles, para se desculparem melhor que os fariseus, colocam-se em primeiro lugar e deixam os fariseus em segundo lugar, embora estes jejuassem para obedecer à lei. Como disse o fariseu no templo: jejuo 2 vezes no sábado e por obedecer a João. Ou ainda, São Lucas disse que foram os fariseus que disseram essas palavras e aqui se diz que foram os discípulos de João. Porque os fariseus os trouxeram para que pudessem promover o assunto, como fizeram depois com os herodianos. Mas é preciso ter em mente que, quando falava dos estrangeiros e dos publicanos, para moderar os seus ânimos exaltados, respondia com mais força às acusações que eles próprios suscitavam, e respondia-lhes gentilmente quando insultavam os seus discípulos, como foi dito. Vá para as palavras: os filhos do marido podem chorar enquanto o marido está com eles? Primeiro ele é chamado de médico e aqui é chamado de marido. Desta forma, recorda-nos as palavras de João: quem tem mulher é marido. E o que ele diz é assim: o tempo presente é o tempo de alegria e felicidade, a tristeza não deve ser misturada com isso. Porque o jejum é triste, não por si só, mas para quem ainda está fraco, ou seja, para quem não atingiu a força da perfeição espiritual. Mas é gentil para aqueles que desejam dedicar-se à contemplação da sabedoria ou ao trabalho da perfeição. É ele quem fala aqui no que diz: como se vê claramente, não faz nenhuma concessão à gula. Novamente Jesus apoia sua palavra em comparações simples, quando diz: ninguém costura um pedaço de pano grosso em roupa velha, etc. Como se dissesse: mesmo os meus discípulos não são suficientemente fortes e por isso ainda precisam de condescendência, ainda não estão renovados pelo Espírito e não convém impor todo o peso dos preceitos aos espíritos assim dispostos. Desta forma, ensina os apóstolos a receber com carinho os seus discípulos, independentemente da região a que pertençam. Lhe desejo um ótimo sábado. Se puder, se inscreva no canal e compartilha, nos ajudará. Até amanhã!